Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Melhorar o transporte público municipal. Esse tem sido um tema muito debatido pelos vereadores de Guarulhos. Em um projeto de lei, o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, quer isentar estudantes e professores de pagar a passagem de ônibus municipal. O vereador Dr. Alexandre Dentista, do PSTC, pretende garantir transporte mais barato para familiares em cortejos fúnebres e entidades religiosas. Romildo Santos, do PSDB, deseja oferecer mais conforto para quem utiliza o transporte coletivo em Guarulhos. Ele quer que os veículos estejam equipados com ar-condicionado e Wi-Fi. Agora, no Jornal da Câmara. Em tempos de aumento de tarifa de ônibus, o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, propõe passagem gratuita para estudantes e professores. Conheça agora o projeto de lei do parlamentar. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, ele que propôs o projeto Tarifa Zero para o transporte coletivo municipal de Guarulhos, destinado a alguns cidadãos. Vereador, quem será beneficiado com esse projeto? Primeiro dizer que a sociedade ela vai se modernizando e vai colocando na agenda, em pauta, outras necessidades. No passado, nós brigávamos por mais emprego, mais habitação. Hoje, a questão da mobilidade urbana tem que ser enfrentada como prioridade. Então, esse projeto vai beneficiar principalmente os alunos da rede pública de ensino e os professores, assim também como os alunos dos cursinhos, do ProUni, do FIES e alunos das escolas públicas federais. Agora, por exemplo, aqueles alunos também têm baixa renda, eles estudam em escolas particulares, têm bolsa de estudo, eles também vão ter acesso a esse benefício? Na verdade, não está previsto, mas o projeto ele foi apresentado e ele coloca a responsabilidade do Poder Executivo regulamentar. Então a ideia é nós chamarmos a audiência pública, discutirmos ainda mais com a população e não vejo nenhuma impossibilidade de estarmos incluindo os bolsistas, tanto das universidades como das escolas particulares, também no projeto. Pelo que eu vejo, um dos diferenciais desse projeto é a inclusão dos professores nesse benefício, diferente, por exemplo, de São Paulo, que são só os estudantes, os alunos, né? Por que a inclusão? Primeiro porque eu lecionei na rede estadual muitos anos e eu sei que hoje os professores passam por muitas dificuldades, principalmente os professores da categoria O, categoria F, que são chamados OFAs, que o governo do estado tem sucateado. Muitos deles chegam no final do ano, perdem as aulas e no mês de fevereiro ficam correndo de escolas em escolas, buscando aulas para se sustentar. Então esse projeto eu acho que vai auxiliar esses professores para que eles possam se locomover de uma escola para as outras. Uma coisa importante, então esse benefício vai ser para todos os estudantes de todos os níveis e também vai incluir diversos âmbitos, municipal, estadual e federal? Isso mesmo, a ideia é que esse projeto, pautando que nós ainda teremos grandes debates, esse é um tema que foi carro-chefe das manifestações em junho do ano passado. Há vários movimentos do passe livre discutindo esse projeto, mas o importante é que nós possamos chegar a um consenso que beneficie principalmente os estudantes e os professores. Eu tenho dito que é passe livre para estudar e para ensinar. Quantas pessoas serão beneficiadas? Em média, em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, nós temos cerca de 22 mil pessoas entre estudantes da rede pública de ensino e professores que usam o transporte público coletivo. É um grande número, considerando que os professores que hoje usam seus carros terão a possibilidade de ter o passe livre, provavelmente nós vamos tirar muitos carros das ruas, quem vai ganhar com isso é a sociedade guarulhense. Mas, por exemplo, no caso das tarifas, né, vai ser tarifa zero, completamente gratuito, mas foi feito um levantamento orçamentário para saber o impacto disso para os cofres públicos? Então, na verdade, nós estamos apontando que saia a verba da educação. Por quê? Este ano, diferente dos demais passados, as prefeituras e as secretarias de educação receberão verbas do pré-sal.
E aí nós estamos indicando que esse incremento que vem para o município seja o aporte para o transporte público coletivo gratuito para os estudantes e professores. Por quê? Investir no transporte de crianças, adolescentes, jovens e professores também dá mais condições para que eles estejam presentes nas aulas. São Paulo, né, já fez o projeto, já implementou. Algumas outras cidades estão tendo o mesmo comportamento, também estão apostando, né, no tarifa zero. No caso aqui de Guarulhos, né, esse projeto partiu do senhor, né, vereador. Como que a prefeitura vê, né, como que ela analisa esse projeto? Então, o prefeito esteve de recesso, ainda não tive a oportunidade de conversar com o prefeito, mas tenho conversado com o secretário de Trânsito, o Atílio Pereira, o qual tem simpatia pelo projeto, e eu creio que o Executivo vai respeitar a decisão dessa Casa de Leis, que será pela aprovação. Para o vereador Guti, do PV, lugar de táxi e transporte escolar é nas faixas e corredores de ônibus da cidade. Esse é o tema do projeto de lei proposto pelo parlamentar. Saiba agora os detalhes. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador Guti, do PV, ele que é o autor do projeto que prevê a circulação de táxi e transporte escolar nas faixas e corredores de ônibus do município de Guarulhos. Vereador, o que levou o senhor a fazer esse projeto? Bom, na verdade a gente sabe que a cidade de Guarulhos está muito complexa na questão do transporte público, está crescendo demais a cidade e muitas vezes de forma desordenada. E é natural que para você garantir o bom andamento do trânsito e principalmente do transporte público, né, conseguir locomover as pessoas do transporte público, você tem que fazer algumas inserções dentro dessas vias. E o que foi feito foram esses chamados corredores, né, urbanos de transporte público. E nada mais justo, na minha opinião, que outros veículos que transportem público também possam usar esses grandes corredores, que é o caso dos táxis, que o táxi ele transporta realmente as pessoas, né? É um transporte público, não é privado, obviamente, e o transporte escolar, que muitas vezes a tia, né, que a gente chama, ela enfrenta um trânsito danado e não consegue colocar as crianças dentro da escola, seja pública, seja particular, no horário correto, infelizmente pelo alto índice de trânsito. E se ela puder trafegar dentro desses grandes corredores, com certeza o trânsito para aqueles que estão usando carros, né, o transporte privado, fluirá melhor. E para a mãe de um aluno também que usa esse transporte, ela vai estar mais tranquila, porque ela sabe que é mais seguro. Por ter menos carro, é muito mais seguro. Então, vai no quesito de segurança, vai no quesito de rapidez também para as pessoas, que o princípio é você conseguir transportar o maior número de pessoas no menor tempo. Esse é o princípio logístico da coisa. E é por isso que inventaram esses corredores, para que você transporte o maior número de pessoas no transporte público no menor tempo. E aquele que está usando o seu carro, ele fica nas outras faixas. Então, eu incluí esses dois itens, né, o táxi e o transporte escolar, para que realmente a gente consiga ter mais fluidez no trânsito. Agora vamos aguardar para a Câmara aprovar e o prefeito sancionar. Mas vai ter alguma regra para eles poderem se locomover, trafegar nessas faixas e nesses corredores? A regra é exatamente a mesma do que funciona já para os transportes coletivos como o ônibus. Então é a mesma regra, obedecer horário e tudo mais. Mas, por exemplo, os táxis, eles vão poder andar sem passageiro nessas faixas, nesses locais? Não, obviamente que não, porque aí o princípio público da coisa não está sendo atendido. Então, tanto o transporte escolar quanto o táxi, sempre quando tiver com algum passageiro. Agora, o projeto, ele proíbe o insulfilme, né? Aquela película que as pessoas colocam nos vidros, tanto dos táxis quanto no transporte escolar. Por quê? Para que consiga se auferir realmente se tem alguém dentro se tem alguma pessoa, se tem uma criança, enfim, passageiro dentro desses transportes, para realmente garantir, porque senão você vai com o veículo todo filmado, não tem ninguém e você usufrui desse benefício, e isso não pode. E como que vai ser feita essa fiscalização? Bom, aí fica a critério da prefeitura, obviamente que a partir do momento que ela aprovar esse projeto, ela terá que, esporadicamente e também aleatoriamente, verificar esses corredores para conseguir ver se realmente estão cumprindo as regras.
Outra coisa importante, né? As pessoas que estão no táxi, elas vão poder utilizar as plataformas dos corredores para embarcar e desembarcar? Então, isso vai ficar a critério também no decreto executivo, porque a gente não pode também começar a travar o trânsito do coletivo. Então, aí requer um pouco mais de estudo por parte dos engenheiros de trânsito, e aí fica a critério mesmo de um decreto executivo. Hoje, existem mais de 3 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus em Guarulhos. O município planeja a construção de mais 24 quilômetros de corredores, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que somam 645 milhões de reais. Os vereadores analisam projetos semelhantes de autoria do vereador Edmilson Americano, do PHS. O dispositivo prevê a circulação de táxis nas faixas e nos corredores de ônibus da cidade. No próximo bloco, conheça o novo projeto de lei do vereador Dr. Alexandre Dentista, do PSDC, que pretende oferecer tarifa social de transporte para familiares em cortejos fúnebres e para as entidades religiosas em visitas a outras comunidades. O Jornal da Câmara volta já. As comissões técnicas permanentes da Câmara Municipal têm a função de avaliar e emitir pareceres aos projetos de lei que tramitam na Casa. Elas podem ainda rejeitar uma proposta antes mesmo de ser colocada em votação no plenário, caso o estudo efetuado seja contrário ao que se apresenta. As comissões são compostas por 3 vereadores, um presidente, um secretário e um membro, e contam com a frequente participação de representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. A população pode fazer denúncias às comissões para que os vereadores avaliem de perto os problemas da cidade por meio de visitas técnicas e, assim, busquem soluções para melhorar a qualidade de vida do morador de Guarulhos. As reuniões de comissões acontecem sempre às terças e quintas-feiras, no período da manhã e início da tarde. Elas são abertas ao público, mas para aqueles que não podem acompanhar pessoalmente, a TV Câmara traz os principais fatos de cada uma das comissões no Jornal da Câmara e nos boletins distribuídos ao longo de toda a programação, além de transmitir algumas delas ao vivo e na íntegra. Assista a TV Câmara e fique por dentro do que acontece na sua cidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Como que a gente pode participar e contribuir na criação das leis? A Câmara de Guarulhos incentiva a participação popular no processo legislativo. Nas sessões ordinárias, os guarulhenses podem falar na tribuna livre, apresentar reivindicações, demandas e problemas para os vereadores. Para isso, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral e procurar a Câmara com 2 dias de antecedência. Já nas audiências públicas, a participação é livre e todos os cidadãos podem manifestar sua opinião sobre um tema específico. O pedido para falar é feito durante a própria audiência. As entidades da sociedade civil organizada podem apresentar propostas por meio da Comissão de Legislação Participativa. O povo também pode apresentar projetos de lei. Para valer, o projeto precisa ter a assinatura de 5% dos eleitores do município. A iniciativa popular é um instrumento importante da democracia. Vale lembrar que o plenário da Câmara é aberto ao público em todas as sessões e audiências. Você pode acompanhar as discussões e votações. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Garantir transporte através de tarifa social para familiares em cortejos fúnebres e entidades religiosas em visitas a outras comunidades. É a proposta do vereador Dr. Alexandre Dentista, do PSDC, que apresentou 2 projetos sobre o assunto na Câmara. Em entrevista com o vereador, você confere agora o que ele explicou sobre as suas ideias e falou também sobre leis que já apresentou para a cidade. Acompanhe.
A TV Câmara conversa agora com o vereador Dr. Alexandre Dentista do PSDC sobre 2 projetos que ele apresentou na casa, 183 e 197. Eles disponibilizam transporte através de tarifa social em 2 casos, não é, vereador? Para familiares, para acompanhar cortejo fúnebre e também para entidade religiosa. Vereador, obrigada pela sua entrevista. Primeiro vamos tentar esclarecer para quem está em casa o que é esse transporte através de tarifa social. Tudo bem? Primeiro, aproveitar a oportunidade de desejar a todos um feliz ano novo com muita saúde e paz. E agradecer a oportunidade de estar aqui podendo explicar qual a minha ideia nesse projeto. Eu venho fazendo alguns projetos de muita importância para a população, principalmente grandes necessidades que a população acaba nos procurando e pedindo para que a gente realize. Vou dar um exemplo. Eu sempre tive muita procura. Doutor Alexandre, eu tenho em frente à minha casa um poste que está atrapalhando a entrada da minha casa. O senhor pode pedir para tirar para mim? Não é simplesmente, porque se você vai hoje na Bandeirantes, a Bandeirantes cobra pelo menos 7, 8 mil reais, dependendo do que tem no poste, para tirar esse poste. Como que alguma pessoa pode chegar e dispor de 7 mil reais para tirar um poste e alguns pedidos que nós temos? Então, minha primeira ideia, uma das minhas primeiras leis que eu tenho aprovado na cidade, que a Bandeirantes é obrigada a tirar esse poste de graça. No mesmo sentido, eu fiz esse projeto. Na verdade, eu tive um projeto que eu fui parabenizado por todos os meus colegas da Câmara Municipal, porque eles também pedem para a gente ônibus, a população pede ônibus para a gente para velório. Eu não tenho ônibus. Eu sou um cirurgião dentista, eu não tenho ônibus. Eu tenho dificuldade de estar toda hora podendo ajudar uma família. Então, o que acontece? Eu também tive uma ideia, fiz um projeto para que a prefeitura colocasse ônibus de graça para a população, para velórios. Porém, o projeto foi aprovado pela Câmara Municipal e foi vetado pelo prefeito. Porque existe uma controvérsia, muitas discussões, que a parte da população que paga para outro usar de graça, você entendeu? Muitos não concordam com isso. A mesma coisa. Eu tive 2 leis, eu tenho uma lei aprovada que para o tratamento de pacientes com HIV/AIDS, essa pessoa tem um transporte de graça. Mas é uma polêmica muito grande, porque determinadas pessoas podem, outras não, eu acabo pagando por eles. Então houve uma discussão. Mas graças a Deus gostaria até de agradecer à prefeitura, o prefeito Almeida, por ter sancionado essa lei, que é muito importante para as pessoas que têm o vírus HIV e estão em tratamento. Mas essas pessoas, elas usam o transporte que a gente tem aí na rua todos os dias e não pagam a tarifa, é isso? No caso desse projeto que já foi aprovado. Sim, essa lei que eu tenho, quando a pessoa está em tratamento, a pessoa que tem o vírus HIV/AIDS, a pessoa que está em tratamento, ela vai ter o transporte para ir para fazer o tratamento, procurar o médico, tudo, ela tem um transporte gratuito. Entendeu? Eu fiz isso para favorecer, porque nada, querendo ou não, é uma dificuldade muito grande. Entendeu? Porque dá uma olhada, por falta de R$3 que a pessoa não pega um ônibus, ela deixa de ir num tratamento, e hoje, a princípio, um tratamento é por um remédio via oral. Não é barato, mas é bem mais barato que se essa pessoa abandona o tratamento por falta de uma condução, vai complicar a situação da saúde dela, que vai ter hora que ela vai ter que tomar uns certos compostos, que em vez de custar o preço de um remédio, vai custar 20, 30 mil reais para o governo. Mas nesse caso aqui não é esse transporte que a pessoa utilizaria, no caso do projeto para cortejo fúnebre e também para a entidade. Não é isenção no ônibus que o cidadão está indo trabalhar, não é isso. Eu só fiz um comparativo, porque esse passou, hoje tem esse transporte gratuito com muita polêmica. Eu fiz um também, transporte gratuito para velórios, foi aprovado e foi rejeitado pelo prefeito, né, porque não tem como ficar dando transporte de graça para todo mundo. Aí eu conversando com o secretário, eu fui falar, mas é um projeto muito importante para a cidade. Ele falou, vereador, é muito importante mesmo, mas eu vou te dar uma ideia. De vez de você pedir de graça, vamos colocar numa tarifa social, que é um preço mínimo, né, e que, na verdade, quem vai regulamentar essa minha lei, se aprovada, quem vai regulamentar vai ser o governo. Porque não é nada, não precisa ser um ônibus, pode ser uma van. O meu projeto deixa claro que dependendo do número de pessoas que eles pedem, 20 pessoas, não precisa ser um ônibus, pode ser uma van. E o que acontece? Por uma tarifa social, por um preço mais barato. Então hoje a prefeitura já dá um kit quase completo para as pessoas carentes,
para poder o enterro de graça em Guarulhos. Só falta o transporte. Porque como eles pedem muito para a gente, eu tive a ideia de falar assim, ó, já que realmente é uma necessidade muito grande como a do poste, o que acontece? Eu fiz um projeto de lei para que aí, se for aprovada e sancionado pelo prefeito, vai no kit, no pacote que a prefeitura dá para as pessoas carentes durante uma hora difícil dessa de uma família, que é o velório, é o enterro de uma pessoa querida. A pessoa vai ter um ônibus ou uma van disponível com preços de uma tarifa social, um preço muito reduzido, um preço pequeno, e que, volto a repetir, quem vai determinar isso é a prefeitura, tá? Pelo menos a pessoa vai ter um ônibus para poder levar as pessoas que querem ir nesse último momento com a família, você entendeu? E a determinação de quem tem direito também vai ser uma regra estabelecida pela prefeitura ou o projeto prevê a faixa salarial dessas famílias? Como é que ficou essa questão de quem é essa família carente? Qual é a renda dessa família? Já tem essa determinação no projeto? Sim, parabéns pela sua pergunta. Na verdade, hoje, esse kit que eu falei que a prefeitura oferece, com certeza já existem regras. Só para pessoas com uma renda per capita de meio salário mínimo, tudo, já existem regras. Eu não coloquei as regras porque, na verdade, a prefeitura vai regulamentar tanto essa parte, quanto também o valor da tarifa mínima, um valor mínimo. Lógico que eu vou cobrar o secretário de governo para que seja um preço bem popular mesmo, para que a pessoa consiga ter esse ônibus para um velório, sem ficar se humilhando numa hora difícil dessa, sai pedindo para candidatos, a vereadores, sai pedindo para vereadores, você entendeu? Que é uma dificuldade muito grande para a família nessa humilhação e também uma dificuldade para um vereador que, querendo ou não tem essa função, você entendeu? Na verdade, isso é até um crime eleitoral, tá? Que a pessoa está oferecendo ônibus, vai achar que nós estamos comprando o voto de uma pessoa pelo ônibus. Então, até se a gente faz isso, e se a gente receber uma representação, até prejudica o nosso mandato. Então, pensando em tudo isso, eu fiz esse projeto. E tem o segundo projeto também. Esse é o 183, né? O 197 trata dessa tarifa também, né? Da transporte através de tarifa social, mas aí nesse caso, nesse outro caso, para entidades religiosas. Sim. Na verdade, para toda entidade religiosa, igrejas católicas, igrejas evangélicas, para qualquer religião que a pessoa precise, eu tive a mesma ideia. Vou dar um exemplo. Eles pedem muito para a gente, pastores, eles pedem muito para a gente um ônibus para que a igreja vá numa festividade, num culto de uma outra igreja. Então, quando uma igreja precisar de um ônibus para uma festividade de outra igreja, para assistir um culto em outra igreja, para assistir uma missa em outra igreja, tá? Quando a igreja precisa, também para poder favorecer as igrejas, que tem um cunho social muito importante para nossas vidas, para a nossa cidade, que eles não têm fins lucrativos. A igreja está ali para tirar as pessoas das drogas, as pessoas das ruas, e a igreja tem uma dificuldade financeira reduzida, então de repente a igreja precisa de um ônibus para levar os membros da igreja para uma festividade ou para poder assistir um culto ou uma missa em outra igreja, que isso acontece muito. A minha ideia realmente foi conseguir esse ônibus com uma tarifa bem reduzida, com um preço bem popular, para que o padre, se um dia precisar, ou os pastores que pedem muito para a gente, tenha condições de pedir, de arcar com esse valor de uma forma bem mais fácil, para também não ficar se humilhando e sair pedindo para as pessoas. Nesse caso, como prevê o projeto aqui, com agendamento antecipado, no outro, é claro, não tem como agendar. No caso do primeiro projeto, vereador, como que seria para entrar em contato? Porque, como o senhor falou, essas coisas acontecem nos momentos inesperados e às vezes de madrugada. Seria uma central telefônica para fazer essa solicitação? Como é que seria? Não, na verdade, o que acontece hoje para a pessoa conseguir o enterro de graça para um membro da família? O que acontece? A pessoa tem que vir até a funerária no centro de Guarulhos, que funciona 24 horas, você entendeu? E o que acontece? A mesma coisa, o meu projeto prevê que a pessoa não precisa agendar horário, basta ela chegar, e detalhe, o projeto prevê o seguinte, um membro da família ou um amigo próximo, porque senão você não pode, tem que vir um irmão, um parente, não, um amigo próximo, desde que ele venha documentado, ele vem e faz a aquisição desse ônibus, para que alguns amigos familiares acompanhem
acompanhar esse velório, esse enterro através desse ônibus com uma tarifa social. Então basta a pessoa chegar na funerária no centro de Guarulhos, ela vai pedir lá o caixão, vai pleitear o velório, que são poucos velórios na nossa cidade. Inclusive eu aproveito a oportunidade para falar que eu tenho cobrado do prefeito Almeida para aumentar o número de velórios na nossa cidade. O velório do Hospital Padre Bento está fechado, Santa Casa está fechado, os nossos velórios estão acabando. Então eu pedi para o prefeito Almeida aumentar o número de velórios, tá entendendo? Então, e para a pessoa pedir velório, porque tem hora que a família não consegue o velório de graça. Então, para a pessoa, tanto para pedir velório ou enterro de graça, ela tem que vir até a funerária. E é a mesma coisa para conseguir o ônibus, tá? Ela vem, faz a requisição do ônibus, vai ver quanto custa e vou estar batalhando junto ao governo para que seja um preço bem popular para favorecer tanto essas pessoas numa hora difícil do enterro, quanto as igrejas quando necessita de um transporte. Tá certo, vereador. Obrigada pela sua entrevista. Parabéns pelos projetos e um bom ano aí, cheio de projetos para apresentar para a cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e um abraço. Se precisar desse vereador, se estiver meu conte com o meu apoio. Depois do intervalo, voltamos com a novidade apresentada pelo vereador Romildo Santos, que quer Wi-Fi e ar-condicionado nos ônibus municipais. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Como que a gente pode participar e contribuir na criação das leis? A Câmara de Guarulhos incentiva a participação popular no processo legislativo. Nas sessões ordinárias, os guarulhenses podem falar na tribuna livre, apresentar reivindicações, demandas e problemas para os vereadores. Para isso, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral e procurar a Câmara com 2 dias de antecedência. Já nas audiências públicas, a participação é livre e todos os cidadãos podem manifestar sua opinião sobre um tema específico. O pedido para falar é feito durante a própria audiência. As entidades da sociedade civil organizada podem apresentar propostas por meio da Comissão de Legislação Participativa. O povo também pode apresentar projetos de lei. Para valer, o projeto precisa ter a assinatura de 5% dos eleitores do município. A iniciativa popular é um instrumento importante da democracia. Vale lembrar que o plenário da Câmara é aberto ao público em todas as sessões e audiências. Você pode acompanhar as discussões e votações. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Um projeto de lei elaborado pelo vereador Romildo Santos, do PSDB, pretende oferecer mais conforto para quem utiliza o transporte coletivo na cidade. Nossa equipe de reportagem foi conferir os detalhes dessa proposta. Você já imaginou como seria andar de ônibus com ar-condicionado e Wi-Fi gratuito no celular?
pois um projeto do vereador Romildo Santos, do PSDB, determina que todo o transporte coletivo aqui do município vai ser obrigado a implantar esses 2 equipamentos. E o vereador está aqui ao meu lado e vai falar para a gente um pouquinho de como que surgiu essa iniciativa. O senhor foi procurado por consumidores, por pessoas que andam de ônibus, querendo que tivesse o ar-condicionado, o Wi-Fi? Como que surgiu a ideia? Na realidade, né, o calor está muito intenso, né, desde o final de novembro e começo de dezembro. E muitas pessoas reclamaram disso. E eu sou uma pessoa que sou atuante na área do transporte, desde o tempo da lotação e tudo mais, né? Já trabalhei também no Sindicato dos Condutores de São Paulo, então a gente tem uma certa experiência. Conversando com uma outra pessoa, falou, é fácil, né? As pessoas que andam de carro, muitas vezes as pessoas não gostam de andar no transporte coletivo, porque ele, além de demorar muito, ser muito cheio, né? Ele tem aquela qualidade de vida que, como foi combinado, né? Até pelo o alimentador agora e o estrutural. O que acontece? É desconfortável. Desconfortável em que sentido? A mulher, vamos supor que ela saia lá do final do Pimentas, lá do final do Micail, da Ponte Alta, do Cabo Sul, e vai trabalhar em São Paulo, em Pinheiros, na Paulista, em outros lugares. Ela se maqueira, ela coloca o seu perfume. Quando ela chega no serviço, ela chega suada, ela já chega toda desarrumada. E a mesma coisa o homem, né? Aquela pessoa que tem um pouquinho mais de calor, infelizmente algumas pessoas até suam muito. Eu sou uma pessoa que eu tenho isso, né, de suar muito, né? Então, por que não colocar um ar-condicionado? Isso não custa nada. O preço da passagem de Guarulhos é caríssimo, né? Não só municipal, como intermunicipal. E um ar-condicionado no ônibus vai dar melhor qualidade de vida, né? Tem pessoas que têm problema de pressão, né? A pressão com calor, pode cair e a pessoa pode vir a desmaiar. Outra situação é que os ônibus não são ônibus confortáveis, né? Devido ao excesso de pessoas. Nós temos até para poder fazer uma vistoria, já fizemos algum tempo atrás no Parque Secap, por exemplo, né? Onde o ônibus tinha determinados horários, chamado Oslo, né? O que é isso? O ônibus tem que sair de cada 15 minutos para a estação Armênia. Ele demorava de meia em meia hora. Isso acarreta o quê? O ônibus cheio. Aí pega o trânsito, aí fica parado, o sol batendo, hoje 9, 10 horas da manhã, o sol está rachando no verão. Então, essa foi uma das ideias de colocar o ar-condicionado, que eu acho que é mais qualidade de vida. Não é um ar-condicionado forte, onde as pessoas que têm rinite, tem problema, não. Ele vai dar uma refrescada, né? E o Wi-Fi, para completar, o projeto tem não só o ar-condicionado, mas o Wi-Fi também. Hoje a internet está aí, em todos os lugares. E por que não liberar o Wi-Fi para todas as pessoas e já poder ir se comunicando dentro do ônibus sentado ou em pé, que não vai estar dirigido, né? Eu acho que nada mais justo do que ter o Wi-Fi, que hoje o mundo está um mundo moderno, né? E tem um prazo para que essas empresas consigam adequar os seus veículos? Ah, sim. Aí depois de aprovado, a gente pode dar um prazo aí de 90 dias, né? Na realidade, vai ser discutido dentro das comissões e dentro das comissões pode ter alguma emenda, né? Relativo a isso. Mas eu acredito que não tem problema nenhum, não, porque a empresa de ônibus, hoje tem um financiamento pelo BNDES, coisa que quase ninguém tem. Tem dinheiro em caixa todos os dias, né? Agora o PAS, né, por exemplo, ela detém todo o dinheiro do Vale Transporte, do trabalhador, do Vale Transporte do escolar, o dinheiro do que a pessoa vai lá e compra o bilhete único, né? Ela tem uma liquidez enorme, né? E nós, da Comissão de Transportes, nós estamos para poder realmente fazer um trabalho maior para saber quanto que as empresas de ônibus, né, elas conseguem arrecadar realmente nessa cidade. Porque a gente não sabe, né? Eu nunca recebi uma planilha da empresa de ônibus, né? Eu não sei quanto que ela gasta de combustível, não sei quanto que ela gasta de pneu e não sei quanto que ela arrecada na realidade, né? Mas eu tenho certeza que um ar-condicionado não vai quebrar eles não, porque tem donos de empresas de ônibus andando de helicóptero, né? E o senhor não acredita que vai ser aprovado em plenário? O senhor está otimista com relação à aprovação aqui? Também uma possível sanção do prefeito, caso os vereadores apoiem o projeto? Eu acho que o prefeito, na realidade, se ele fizer isso, é uma medida impopular, né? Porque, na realidade, eu queria que ele andasse de ônibus com ônibus cheio. O prefeito é uma pessoa sensível, tenho certeza que ele vai sancionar sim. A Câmara Municipal, todos os vereadores estão do lado da população. Então, eu acredito que todos os vereadores aqui, não sei se eles nasceram em berço de ouro, né? Eu mesmo peguei ônibus durante muito tempo. Trabalhei no Brás durante 5 anos, trabalhei no Itaim Bibi, né, durante muito tempo. Cheguei até a pegar aquele ônibus do tempo do Jânio Quadros, quando o Jânio Quadros foi prefeito de São Paulo.
que ele trouxe aqui da Inglaterra, lembra? Onde que tinha o primeiro andar e tal, né? Então já teve alguns investimentos. O corredor de ônibus, o Eugênio Quadros, que criou, todo mundo chamava ele de louco, né? E hoje você vê o corredor da 9 de julho, é excelente, flui com rapidez, né? Todo mundo falando que era apertado. Então são algumas ideias que tem que ser que modificando. Por exemplo, não sei se você sabe, mas foi publicado há pouco tempo que o planeta Terra, ele ficou meio grau mais quente em todo o planeta. Então, com essa camada de ozônio e o planeta ficando mais aquecido, cada vez mais a gente vai sentir. Hoje, falta de água, né? Você vê hoje, nós temos ônibus aí ecologicamente corretos já por eletricidade, né? Então dá para fazer várias formas aí, tenho certeza que o prefeito, a Câmara Municipal vai aprovar esse projeto sim, pelas duas razões. Pelo ar-condicionado e pelo Wi-Fi, que é algo hoje que é moderno. Acho que eu não conheço uma pessoa que não tem um telefone, que não tem internet. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima quarta-feira com mais uma edição inédita. Tchau!